Se a gente não perdoar alguém, não tem como Deus nos perdoar. Mas quando a gente libera alguém, automaticamente nós somos liberados. Tô para contar esse testemunho do acampamento do Upside Down. No último vídeo eu falei sobre abraço. É bom você ver aquele vídeo para poder entender o que eu vou dizer agora. Eu contei para vocês que eu vim da Califórnia faz 2 anos, né? Aconteceram diversas coisas comigo. Eu sempre tive na minha memória o versículo de Mateus 6,12 do Pai Nosso, que todos nós conhecemos. Perdoa as minhas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se eu não perdoar, não tem como Deus me liberar. Fui para esse acampamento. Tivemos momentos incríveis com Deus, assim, muito profundos, que a gente não consegue explicar ou descrever. Tem que viver aquilo, porque foi muito profundo. Teve um momento que nós estávamos adorando a Deus e tinham cânticos e nós sentíamos a presença de Deus muito palpável. O amor de Deus estava ali forte. E tem uma simbologia dentro da igreja, que é por meio das bandeiras e cores, que é o vermelho, significa o amor de Deus, certo? Então, eles estenderam um pano muito grande lá na frente, no chão, maior do que uma bandeira normal que as meninas da dança costumam balançar ali na frente. E eu já percebi, isso está referente ao amor de Deus. O pastor Ian, né, ele falou para o pessoal da liderança fazer uma fila ali do lado de lá da bandeira e ele disse, vocês que sentem de receber um abraço, venham aqui. E lembra do vídeo do abraço? Tudo a ver com isso, tudo a ver com isso. Aí eu falei, pô, abraço nunca é demais. E lá fui eu. E eu fui abraçar a menina mais baixinha que tinha. Parecia que fazia uma canaleta assim nela, porque ela tava bem no meio. Aí eu fui abraçar ela, mas eu não esperava o que fosse acontecer. Lembra do vídeo do abraço? Olha qual a intensidade. Eu abracei aquela menina, eu comecei a sentir a presença de Deus tão intensa, a ponto de eu não me aguentar de pé. E eu sentia como se Deus estivesse me diminuindo, até que eu caí de joelhos e chorando. Não sei, cara, minha experiência com Deus. Ao passo que eu tava descendo, veio nos meus olhos assim, pá, veio o versículo de Mateus 6,12. Só que eu nem lembrava que versículo que era aquele, né? Que estava escrito. O que eu fiz? Eu saí de lá, já estava em prantos. Aí quando eu fui abrir a minha Bíblia, estava escrito exatamente esse versículo. Perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí eu comecei a meditar nesse versículo. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Eu, Senhor, perdoo os meus devedores para que eu seja perdoada pelo Senhor. Eu comecei a meditar e a orar isso. Só que a presença de Deus veio tão forte que eu comecei a me quebrantar e a chorar. O quebrantamento é um choro que você não força nada, mas o Espírito tocando a sua alma a fim de liberar algo. E quando eu comecei a descer, eu comecei a sentir o quebrantamento de uma forma muito intensa. Eu já senti quebrantamento de diversas maneiras, mas igual que eu presenciei ali com a minha vida foi muito forte. Até que eu senti uma mão nas minhas costas, e era o pastor Ian, e ele começou a orar. E eu caí no chão. E eu tive a impressão que tinha algum anjo me rasgando. Sabe, eu comecei a sentir que tinha rasgado daqui, ó, da minha garganta até mais ou menos o meu ventre. Porque eu sentia que tinha um osso de galinha na minha garganta por esses 2 anos, né? De pessoas que me machucaram. E o logos eu fazia, a palavra eu fazia, né? Porque logos é a palavra, é a aplicação. Então, eu orava a palavra e falava, Senhor, perdoa aquela pessoa que me machucou por aquilo e tal. Mas ainda sentia aquilo. Era necessário uma cirurgia do Espírito Santo na minha vida. Então foi aquilo que aconteceu naquela tarde, naquela ministração, por uma simples adoração. Deus estava me preparando para que eu liberasse perdão. E olha só, Deus já estava aplicando ali e na ministração nada foi falado sobre liberação de perdão, não foi falado nada disso. E depois dessa cirurgia que eu senti, não foi o pastor que tocou, não, foi o Espírito de Deus que tocou a minha vida. E me manteve aberta para que Deus pudesse me curar. E me levantei, me sentei e ele falou, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar um papel, vão escrever, fazer tipo stop, sabe? Fazer uma tabela. Aí vocês vão colocar primeiro lá a pessoa que você deve liberar perdão. Depois você vai escrever o lugar.
Quando que aconteceu isso? Nunca em toda a minha vida recebi uma ministração tão forte a respeito de liberação de perdão. A pessoa vai falar, você perdoou, mas não perdoou. Isso é aplicativo na nossa vida, né? Isso tem que ser automático em nós, mas há dores que são tão fortes que só o Espírito de Deus que pode te curar. Só o Espírito de Deus pode entrar na sua vida para te restaurar. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu creio na visitação de Deus na nossa vida, a fim de que possamos ser curados por Deus. De novo, teve aquelas pessoas ali na frente. E ele falou, você vai vir aqui na frente diante dessa pessoa e você vai liberar perdão para essa pessoa, o lugar que foi, quando foi. Cara, aquilo foi chave na minha vida, foi muito profundo. E quando eu terminei de fazer aquilo, sendo que Deus já tinha me preparado e eu não sabia o que iria ser ministrado de perdão, certo? Então Deus já me preparou lá, me mostrando Mateus 6,12, e depois aquela ministração, e depois a liberação ali de palavras. Achei tudo muito perfeito, muito profundo, e foi muito louco. E tudo começou com um abraço. Se liga, meu. Olha que coisa muito louca. O que Deus pode fazer com a nossa vida por um simples abraço? Quero deixar esse testemunho aí do Upside Down, porque a presença de Deus foi tão forte, não só na minha vida, mas na vida de muitos jovens. E a testificação e encaixe de Deus ali na minha vida foi tão profundo que só Deus poderia fazer isso. Porque depois que eu confessei todas aquelas liberações, eu fui liberada. E tem mais uma coisa que eu tenho para falar. Mas há um versículo que Jesus fala: se alguém te dá um tapa na cara, oferece a outra. A coisa mais difícil que tem é a gente oferecer outra face. É muito difícil. E todos os dias, ainda que você libere perdão para aquela pessoa que te machucou, aquela pessoa ainda vai dar o tapa e de novo você vai ter que liberar perdão. E você vai ter que liberar perdão. Você vai ter que ser um labrador. Já viu o cachorro labrador? Você dá um tapa nele e não faz nada. Mas às vezes a gente é meio Rottweiler, né? Então, o trabalhar de Deus, que Deus possa trabalhar em nossas vidas para que a gente possa oferecer a outra face. Porque quando você oferece outra face, existe o caminho da honra, que é difícil. Você se negar, você não responder, você ser humilhado no meio da galera, é muito difícil. Mas eu creio muito na honra. Eu já passei por situações dessas. Obrigado por ter ouvido esse testemunho. Até o próximo vídeo, talvez na próxima segunda-feira, ok? Um beijo, see you.